Graça e paz, varões conterrâneos, que Deus abençoe muito o seu dia, que Deus abençoe muito o seu domingo, ou qualquer dia que você estiver assistindo esse vídeo aqui, que o intuito desse vídeo hoje é para trazer uma informação muito importante e que também está gerando debates em redes sociais, em qualquer outra mídia social de internet. Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou presbítero, sou membro da Igreja Presbiteriana, e o intuito desse canal aqui é evangelizar as pessoas da geração Y e Z para que elas possam ouvir a verdade da palavra de Deus e que elas possam ser confrontadas e que possam receber o caminho do Senhor, que possam ser ungidos pelo Senhor para que possa evangelizar as outras pessoas. Então, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também hype esse vídeo também, deixe seu comentário, deixe seu like também, é muito importante também para que o YouTube possa estar divulgando esse vídeo para os outros irmãos e que todos e que essa pregação chega em diversos outros irmãos da minha geração e da geração Y também, e que o intuito desse canal é para exatamente trazer a verdade da palavra do Senhor. Então, a lição de hoje será uma lição muito importante, ela fala sobre as questões de onde está o seu tesouro, e aquilo que o coração está cheio, a boca ela começa a soltar. Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós vamos começar com uma oração para que o Senhor Jesus possa estar capacitando vocês a ouvir essa verdade e que possa ainda compreender a palavra, que possa discernir qualquer coisa que distorce a palavra de Deus. Então, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus soberano, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar me compreendendo com essa palavra, que o Senhor, muito obrigado também por o Senhor estar me dizendo, me coagindo a me dizer a verdade que o Senhor falou por mim, e que esses irmãos que estejam assistindo esse vídeo possam estar com o coração aberto e que possam ouvir a verdade da sua palavra. Pai, muito obrigado por aquelas questões de distorcimento da Bíblia, aquelas coisas mundanas que tentam distorcer a sua verdade, pois a única verdade que prevalece é a sua, e a sua palavra é o manual de todas as verdades do nosso cotidiano e as coisas que acontecem nesse mundo. Obrigado, Senhor, por estar abrindo a compreensão da mente dos nossos irmãos e que eles continuam discernindo com a palavra e com a verdade tudo aquilo que o mundo tenta coagir eles e que esse mundo jamais leve os nossos irmãos ao mundanismo. Muito obrigado, Senhor, por toda a compreensão, toda a verdade que o Senhor possa me testemunhar e que eu possa testemunhar essa verdade para que os nossos irmãos possam dar os seus testemunhos, que esse vídeo seja de transformação na vida desses irmãos e que eles possam realmente enxergar a verdade que o Senhor explica aqui na palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela bênção do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar já a nossa lição. E o tema da nossa lição de hoje é sobre, está lá no Evangelho de Mateus 6, Evangelho de Mateus 6, do 19 ao 21, que é o tema da nossa lição. E é o que está gerando muitos debates nas redes sociais sobre a questão das igrejas terem cancelado os cultos para assistir jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, nós vamos começar uma coisa importante aqui, falando aqui, os importantes, nós vamos começarmos a ler. Em Mateus 6, 19 ao 21, que fala assim: Não acumuleis para vos outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Iniciando agora, eu vou te fazer uma pergunta agora. Nesse aqui que me chamou muita atenção. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, o seu tesouro, o seu verdadeiro tesouro, é onde está verdadeiramente o seu coração. E aqui Jesus ele confronta com essa pergunta, com essa afirmação. Que é onde está o teu tesouro, é onde está o seu coração. O que isso tem a ver com os dias atuais? Jesus ele quis explicar que essa questão de você estar, onde você está realmente focado, você está focado em Deus ou você está focado em coisas do seu coração? Por exemplo, muita coisa que eu estou vendo aqui na internet, muita coisa que eu estou vendo ao meu redor, assim, as pessoas pensando
em Copa do Mundo, pensando em comprar a camisa da seleção, fazer parcelar em uns 12 vezes um cartão de crédito, fazer aquela dívida, fazer aquele empréstimo, pensando toda hora em Copa do Mundo, você ficar o tempo todo falando de Copa do Mundo, falando de Neymar, falando dos jogadores e essas coisas assim. Aí eu penso assim, até mesmo as igrejas, até mesmo estão cancelando os, os cultos para passar o Jogo do Brasil no próprio telão deles. Até na própria Cazé TV também, que de vez em quando também os pessoal começam a falar palavrões, palavras torpes. E o apóstolo Paulo já alertou dessa questão de falar palavras torpes, que fala assim, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. É sobre a questão da pessoa dela ter domínio próprio, reação, domínio próprio. E aí, Jesus, agora o nosso ponto central aqui, Jesus fala uma coisa muito importante aqui. Uma coisa muito importante que Jesus fala. E aqui também é onde está o seu coração. Então, muita gente está muito pensando em Copa do Mundo, ao invés de estar buscando a Deus. Isso que está acontecendo nessas famosas igrejas aí, que no vídeo aí que eu falei sobre a questão das igrejas de parede preta, que cancelam seus cultos para estar passando o jogo do Brasil em Copa do Mundo, ao invés de estar cultuando o Senhor. Ou talvez também pode até adiar, iniciar o culto para mais cedo, o culto da noite, para depois para passar o culto da seleção. Eu achei isso aí muito uma falta de ética com Deus. E aí, Jesus ele confrontou essa questão aqui nessa passagem da Bíblia. E pelo que eu vejo aqui que Jesus falou, eu acho super importante, é o que todos deveriam contribuir e também você discernir essa questão, se caso estiver acontecendo na sua igreja. Uma igreja aqui próxima aqui da minha casa aqui, lá uma igreja de parede preta, o povo estava pressionando o pastor para estar adiando o culto para mais cedo, o culto da noite, para depois passar o jogo do Brasil. Eu estava olhando assim, eu falei assim, nossa, imagina a cara de Jesus para ver essas questões dessas pessoas falando. Isso aí, gente, eu não estou sendo contra a Copa do Mundo, todo mundo pode torcer, igual eu também estou torcendo para o Brasil, e também mas aí eu não coloco isso como foco em primeiro lugar, como isso no meu coração, como foco principal, a Copa do Mundo, a seleção brasileira, não. Isso aí eu coloco bem abaixo mesmo. Mas o foco principal de mim é Deus. Isso que as pessoas querem, isso que Jesus quer para nós, que o nosso foco principal é estar atrelado a Jesus. Então, Jesus ele fala essa questão da importância de você estar compreendendo a Deus e as coisas. Na minha igreja presbiteriana, vai ter culto normalmente, mesmo com o jogo do Brasil. Claro que eu vou estar lá presente hoje à noite no culto da presbiteriana, às 7 horas da noite, claro, mesmo com o jogo do Brasil. E também numa igreja onde eu frequentava, lá próxima aqui da minha região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, eu ia nessa igreja lá, e mesmo assim, vai ter culto normalmente, o culto das 18 horas. Então, eu achei essa questão assim de manter o horário do culto assim lá na igreja onde eu ia lá na região de Venda Nova, super interessante, que isso mostra que Copa do Mundo não é prioridade deles, prioridade dessa igreja é Jesus, é cultuar a Deus. Então, e também na presbiteriana isso, eles não fazem isso de forma alguma. Como que é uma igreja reformada, eles têm um zelo muito profundo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E a igreja presbiteriana, ela respeita totalmente a Bíblia, e aí umas coisas do mundo, assim, eles discernem, jamais a igreja presbiteriana coloca mundanismo dentro das igrejas. Por exemplo, os louvores de harpa cristã, louvores antigos do Diante do Trono, na época do Preciso de Ti, também na época dos os primeiros louvores do Diante do Trono, quando eles ainda eram da Igreja Batista de Lagoinho. Agora, hoje, o Diante do Trono se desligou da Igreja Batista de Lagoinho e agora tem uma própria igreja chamada Diante do Trono, criada pela própria Ana Paula Valadão. Porque os louvores da Ana Paula Valadão são cristocênicos, porque quando ela fala os louvores antigos, aí tem um zelo muito profundo pela palavra de Deus. Então, hoje a Lagoinha começou a adotar esse negócio de pegar worship, essas pegadas que eu literalmente não gosto, essas questões do worship assim, porque infelizmente o worship ele acabou com a verdadeira música cristã, os verdadeiros louvores
que na Bíblia que a Bíblia ensina que louvor é cultuar ao Senhor, porque a pegada worship é uma mistura de 50% mundanismo e 50% as partes bíblicas. Então, o louvor dessas pegadas worship não tem essas pegadas mais bíblicas, o zelo com a palavra de Deus. Mistura um pouco o mundanismo. Agora, voltando à questão aqui, na questão da igreja, na questão de estarem cancelando o culto, adiando o culto, para antecipando o culto mais cedo para estar fazendo, para transmitir jogo de seleção brasileiro, eu acho uma questão assim muito meio assim antiética, porque a gente tem que ter zelo, ética com a palavra de Deus. E aí Jesus ele ensina uma questão super importante aí, ele nos confronta nessa passagem bíblica que eu sempre que Deus começou a falar comigo quando eu estava observando esses vídeos dessas igrejas. Então, e logo as megas igrejas, ou seja, a igreja Lagoinha, a Verbo da Vida, a igreja Assembleia de Deus. Eu acho que essas questões assim de estar priorizando o esporte ao invés de priorizar a Deus, acho assim uma falta de verdade mesmo. A pessoa tem que entender que o mundanismo ele não pode entrar numa igreja de Deus. Até Deus falou uma questão na carta de Paulo que Deus ele venceu o mundo. Jesus falou, ele venceu o mundo. Até no Novo Testamento essa questão. Jesus venceu o mundo. Então a questão do mundanismo ele não pode estar entrando na casa de Deus. E aqui o nosso ponto aqui é importante. Deus, um mundanismo, a gente não pode estar adotando um mundanismo dentro das nossas congregações. Jesus ele mostra que a gente tem que estar atrelado a ele e tudo que ele ensina aqui nos 4 evangelhos. E aí, super importante essa questão, porque Deus, ele não condena o esporte. Você pode torcer para o esporte, mas não pode transformar o esporte como a sua prioridade. Jesus, ele mostra a questão de estar priorizando a ele e não priorizando as coisas acima de Deus. O legal disso é que a gente pode torcer, claro, que eu vou estar torcendo para o nosso Brasil, claro, vou estar assistindo o jogo, assim que terminar o jogo, eu vou à igreja. Eu vou para. Importa se o Brasil for eliminado ou se classificar, mas mesmo assim eu vou lá na minha igreja cultuar o Senhor. E isso que é muito importante, porque você coloca Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas desse mundo. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que mostrar. E Jesus ele confronta aqui, porque aonde está o seu tesouro, é lá que está também o seu coração. Porque isso nessa questão da Copa do Mundo. Então, assim que terminar a Copa do Mundo, claro que as pessoas vão começar a falar de eleição, vão falar de política, que eu não sou muito aqui de falar de política, as pessoas vão começar a falar do Lula, do Flávio Bolsonaro, desse lado da esquerda e da direita política. Jesus, ele ensina aqui que a gente tem que abandonar o mundanismo. Isso que a gente temos que nós entendemos, estamos atrelados a ele, porque o nosso Deus, ele é o único soberano nesse mundo. Então, não é nem carne humana, nem político, nem jogador de futebol, mas o único Deus nosso é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, porque Jesus é Deus. Ele que é o nosso soberano Pai. Nosso soberano Pai, que é o nosso Deus e nosso Filho Jesus, e ele nos morreu na cruz para nos salvar, porque Deus é o nosso soberano. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa lição da nossa palavra de Deus, que foi super abençoada, que o nosso foco principal que é nós lermos a Bíblia. Eu acho que para a gente compreender essa questão. E se você gostou dessa pregação, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, hype esse vídeo para que chegar nos outros irmãos, se inscreve no canal, ative as notificações para vocês estarem recebendo novos vídeos aqui nesse canal. Então essa foi a nossa pregação e a nossa lição, que Deus falou comigo no meu coração, e que o Senhor Jesus possa estar me capacitando ainda mais para trazer mais conteúdos e vídeos como esse. Muito obrigado pela sua compreensão, que Deus te abençoe muito nesse dia, Deus abençoe muito a sua semana também que vai começar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.